Seguindo a nossa sequência de lives, hoje, nossa convidada especial é Lisiane Chevalier, Oi, Joy, tudo bem? administradora e empresária. Tudo bom, Hum, Liz? tô bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. O pessoal escuta a gente bem, está nos vendo bem, comenta aí no chat. O tema da nossa live é: Mulher, aprenda a proteger seu patrimônio. Para quem não sabe, eu e a Liz, a gente trabalha junto. Então, Liz, por favor, se apresente, porque eu já te conheço. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui, a convite da Dani. Hoje eu queria entender melhor, né, como que vocês trabalham colocando tanta força na mulher, mas vou começar me apresentando. Primeira coisa, eu sou uma pessoa que eu nasci vendendo. Caramba. Então, desde muito nova eu já sabia que gostava muito da área comercial. E eu comecei a trabalhar com a área financeira em 2008 numa seguradora e desde então foi algo que eu me apaixonei. Trabalhar com algo que a gente poderia proteger pessoas e, além de tudo, também ser bem remunerada e ser reconhecida nesse mercado. Trabalhei durante 8 anos numa seguradora americana e resolvi empreender, ter a minha empresa onde eu poderia distribuir produtos para várias pessoas e não limitada a um único produto. Também tinha um problema, o cliente confia muito na gente, né? A gente sempre se dedica bastante para entender tudo que o cliente precisa. E aí você pega a vida do cliente de hoje até os 100 anos, traz isso para valor presente, desenvolve uma projeção financeira e na hora da entrega de uma solução, a gente entregava algo que, na verdade, era um único produto. E como eu acho que o ideal, quando a gente trabalha com consultoria financeira, é vestir a camisa do cliente, então eu fui buscar uma maneira de mostrar para o cliente alguns pontos. Não só uma blindagem patrimonial, como também uma alavancagem patrimonial e, lógico, a garantia para a terceira idade que todo mundo quer. Aí abri uma assessoria de seguros, trouxe muitas pessoas muito competentes para trabalhar comigo. E dentro dessas pessoas, né, a gente não só ensina, como aprende todos os dias e busca também no mercado as melhores soluções para entregar para o nosso cliente. Eu me sinto uma pessoa muito realizada. Eu acho que eu trabalho dentro de um espaço onde tem pessoas muito competentes. Nos força também a buscar conhecimento todos os dias, nos força a ser melhor, né? Nos capacitar constantemente. E já faz desde 2015, quando eu saí da minha assessoria, quando eu saí dessa seguradora, eu tenho aprendido cada vez mais com novas soluções para trazer para o nosso cliente algo que ele realmente possa investir pouco, ter mais rentabilidade e também ter mais segurança. Sim, isso que eu acho mais legal lá, que a gente oferece o que o cliente precisa, né? A gente não tá preocupado com a gente está preocupado em resolver o problema do cliente, em ajudar o cliente. E o cliente contente, ele vai trazer mais clientes para a gente, né? Com certeza. Certo. E você falou de proteção. Qual é a principal ferramenta para proteção patrimonial? Eu acho que tudo começa com a blindagem num seguro de vida. A gente, o brasileiro, ele é muito imediatista, né? A gente quer acelerar um processo. Mas se eu não tiver blindada, eu não consigo começar a investir. Eu preciso ter um seguro de vida. Caso eu venha faltar, hoje eu sou casada e tenho 2 filhos. E hoje eles dependem de mim. Então, se acontecer alguma coisa comigo, vai acabar com um projeto de sonhos que eu fiz. E essa não é a intenção. A intenção é que, independente do que acontecer, eu consiga seguir todo o projeto que eu fiz daqui até os meus 100 anos.
Existem outros pontos que têm uma probabilidade maior de acontecer. Por exemplo, uma doença grave. Eu já paguei muito benefício de doenças graves, Caramba. inclusive para amigas próximas. Então, caso de câncer, cegueira, AVC, são muitas doenças que a gente coloca dentro de um produto que, quando acontece com a gente, o que a gente faz? Primeiro a gente tira aquele dinheiro que a gente reservou, depois a gente vende o carro, Se depois a reservou, casa, né? Se tem carro para vender. se tem carro, exato. E quando você vê, você foi se desfazendo de tudo. E o que vai sobrar? Nada. Você vai dilacerar um patrimônio para tentar tratar uma doença. Sim. E daqui a 2 anos, você conseguiu tratar essa doença, mas você vai ter que regredir pelo menos 20 anos para começar a refazer o seu patrimônio. Porque a maior parte das pessoas que não tem uma proteção para isso, elas ficam sem dinheiro nenhum e muitas vezes endividadas também. Até porque a gente não vai medir o quanto a gente vai gastar para conseguir se curar de uma Exato. doença. A gente só E quer aí, se curar. com certeza. E aí existem outros produtos interessantes. Nós temos diária por internação. Hoje, como empreendedora, se eu ficar sem trabalhar, lógico que a minha renda vai ter uma queda. Eu posso ficar internada durante alguns meses. Como que as minhas As contas contas. serão pagas dessa forma, né? Elas não vão ser pagas. E aí eu tenho um seguro que, caso isso aconteça, ele repõe 100% da minha renda, o que também é ideal. Existe seguro para cirurgia. Quem de nós não vai passar por alguma cirurgia no decorrer da vida? Sim. A gente passa por cirurgias à toa, né? Ah, tirei uma vesícula, apendicite. São tantas cirurgias que a gente vai passando no nosso dia a dia e a gente nunca parou para pensar, e se eu tiver uma complicação e tiver que ficar mais tempo afastada? E se decorrente disso eu tiver algum tratamento para fazer? Tudo pode ser protegido dentro da nossa renda. Hoje tem seguros para funeral ampliado. A gente para pensar geralmente no cônjuge, né? Nos filhos a gente nunca quer pensar. Mas e os nossos pais? Também precisa ter essa proteção. Qualquer coisa que sai fora do que você colocou dentro do seu planejamento, ele usa uma renda que você poderia estar investindo ou realizando um sonho. Sim. Então, por isso, a gente usa a blindagem. E agora, imagina um cenário diferente, né? Eu posso ter um seguro de vida, onde eu vou pagar, 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 e pode ser que não aconteça nada comigo. Eu chegue aos 65, 70 anos e eu tô super bem de saúde, não aconteceu nada. E se esse seguro que eu fiz for resgatado? É um pouco que eu coloco por mês, mas ele pode ser um complemento para mim lá na frente, para complementar uma terceira idade que eu posso resgatar. Ou eu posso ter um seguro que aos 60 anos ele vai quitar. E isso também é interessante, porque eu vou usar o meu prazo que eu tenho capacidade de gerar renda. Aos 70 anos, provavelmente, eu não vou ter potencial de pagar um seguro de vida caro. Sim. E aí eu vou acabar me desfazendo do meu capital, né? Ah, vamos reduzir um pouquinho, e tudo que eu paguei antes eu acabo perdendo. Então, a intenção que existe hoje é trazer o melhor para o nosso cliente. É uma busca incessante no mercado e, assim, escolher a dedo. Melhor seguradora e melhor produto. Essa é a Sim. blindagem. Certo. E você falou da cirurgia, eu sempre lembro da minha, né? Eu tive uma autoimune, né? Endometriose. O meu ginecologista disse que seriam 4 dias internada, eu fiquei 8. Era um mês afastada, foram 2. E eu não tinha seguro. E eu tinha ainda uma outra dificuldade de achar um ginecologista que pudesse me operar. Porque endometriose não é qualquer ginecologista que opera. Eu pensei em vender o meu carro. Eu vou ter que vender meu carro, vou ter que pagar essa cirurgia no particular. Porque eu não acho médico. Até que, graças
a Deus apareceu um e eu não precisei me desfazer do carro. Mas e se eu tivesse o seguro, só falar assim, gente, tô precisando operar? Pelo amor de Deus, que tá espalhado tudo, né? E eu tive sorte, mas e quantas pessoas não têm? Não, exatamente. E você também é uma pessoa empreendedora, então precisa ter esse tipo de seguro. Só que Sim. muita gente não conhece o produto, não sabe que existe, não sabe que precisa. Então essa pessoa precisa sim ter uma consulta com um consultor financeiro. De vários produtos, tá, gente? Não adianta vocês irem atrás de uma pessoa que só tem um produto para te oferecer, porque ele vai enfeitar como se fosse e não necessariamente é o melhor. Não vai, ele vai estar meio que enviesado, É né? exatamente. Certo. Então, vamos lá. E como você recomenda as pessoas a começarem a investir? Por onde? Eu acho que a partir do momento que você tem a sua primeira renda, você já precisa começar a investir. Concordo. Desde o seu primeiro salário, você já tem imposto para pagar. Então, se a gente já se acostumar, é só um pouquinho. Se a gente se acostumar desde muito novo, existe um segredo na rentabilidade do nosso investimento, chama tempo. Eu não preciso de muito, eu preciso de um prazo longo. O prazo longo é o que vai me dar a maior segurança e o maior valor futuro. E também conhecido como juros compostos. Sim, Juros sobre juros, galera. Então, eu adoro esse tema. Lizzie, beleza. A gente tem uma coisa no Brasil, né? O risco. Risco Brasil. Tem até um vídeo que eu fiz pro meu canal. Eu tinha colocado no meu curso, Efeito Borboleta, e eu falei, não, esse vídeo eu preciso colocar ele para o público, no gratuito. Explicando como que funciona. Beleza. Mas no vídeo eu não ensino como se proteger do risco, né? Dessas leis que mudam o tempo todo, à noite, do NEIDA. Como que você orienta as pessoas a se protegerem da inflação do Brasil? eu acho que é um assunto que também não é tão comentado hoje, então é importante a gente falar sobre isso. Todo mundo, quando pensa, eu vou investir, todo mundo pensa, eu vou investir na poupança, eu vou investir numa previdência, eu vou investir no meu banco. Só que a gente tem um monte de possibilidades. E quando a gente pensa também como diversificar o nosso investimento de uma forma que nos proteja dentro das leis do Brasil, a gente pode, por exemplo, fazer uma previdência fora do Brasil. O que é uma moeda forte hoje? O dólar é uma moeda muito forte, é uma moeda usada mundialmente. E aí todo mundo fica com um pouco de medo, né? Nossa, mas eu vou investir em dólar, eu não conheço, como que eu vou arriscar o único dinheiro que eu tenho? Mas se hoje eu pegar duas malas de dinheiro, em uma eu coloco 5 milhões de reais e na outra eu coloco 1 milhão de dólares. E eu vou trancar essas duas malas dentro de um armário. Daqui 10 anos, você pode retirar uma. Só que você vai escolher hoje qual você vai retirar daqui a 10 anos. Ou seja, a maior parte das pessoas vai preferir o dólar. Eu também vou preferir o dólar. Porque eu tenho Comenta aí, Brasil. certeza. Comenta se você ia preferir abrir uma mala de dólar daqui 10 anos ou uma mala de reais daqui 10 anos. Só pra gente sentir, É assim. dólar, com certeza. Não tem como, a gente sabe que a inflação do Brasil sobe bastante, a gente sabe que aqui nós temos uma economia que ela oscila muito, mas a gente sabe que qualquer coisa que acontece, a gente está lidando com uma moeda antiga e que o dólar ele é muito mais forte em qualquer lugar do mundo. Então, eu tenho certeza que 1 milhão de dólares daqui a 10 anos tem um potencial de compra muito grande. E os 5 milhões de reais hoje já não daria 1 milhão, né? Os 5 milhões de reais, o potencial de compra dele vai ser muito pequeno. Eu
acredito que por mais que a gente tenha medo, o medo só existe porque a gente ainda não tem conhecimento. Mais uma vez, precisa sim ter um consultor financeiro, precisa tirar todas aquelas dúvidas e entender que você pode investir só um pouquinho por mês. Imagina, eu posso colocar uma previdência hoje de R$ 1.000 por mês. É bastante para começar. Mas e se você colocasse só US$ 150 por mês? E ainda pagando no seu cartão de crédito? Numa conta sua, imagina hoje, né? Hoje o mundo é digital. Então você tem uma conta digital, você consegue acompanhar a sua rentabilidade. É uma possibilidade melhor. E se acontecer alguma coisa com o nosso país? Se você precisar sair do seu país, você tem um lugar para ir, porque você tem um dinheiro lá fora. E se você precisar resgatar, é um processo simples. Tudo de forma digital. Você vai resgatar e o seu dinheiro vai ser usado aqui. E eu gosto eu faço um planejamento financeiro para as pessoas que no final do PDF eu coloco uma frase de Warren Buffett. O risco está em não saber o que está fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. A Lisiane sabe o que ela está fazendo com os clientes dela. Então, quando a gente orienta, né, a realizar esse tipo de investimento, não é só o ganho de capital, a proteção contra a inflação, mas também contra impostos, né? Imposto de renda, imposto de sucessão. Então, é o melhor dos mundos. Mas existem diferenças, né? Entre investir com um consultor ou investir por conta própria nos bancos digitais que têm as contas globais, tá? São regras diferentes, principalmente sobre imposto. Então, pergunta pra gente, ou pra mim, pra Lisiane, que a gente vai te orientar como você consegue se proteger da inflação. Porque, Li, eu sempre falo pro pessoal, há quase 30 anos atrás, o Collor deu 5 minutos nele, ele travou a poupança. Ninguém saca. E aí? Numa ação desesperada de conter a inflação. Hoje, aumentaram a Selic 1 ponto percentual para conter a inflação. Só que enquanto não pararem de gastar mais do que ganha, não vai conter a inflação. Então, para dar uns 5 minutinhos e acontecer isso de novo, eu não duvido. E complementando também o que você falou, o dólar, gente, tem 200 anos, né? Tem uma história, né? Respeita. O real tem 30. E em 30 anos perdeu 80% do poder de compra. Veja aí. Há 30 anos, R$ 1 valia $1. Hoje está 5,80 $1. Então, veja você. Se você. Por isso que ela disse do tempo. Quanto antes você começar, melhor. Ou seja, o melhor momento para você começar é agora. Mesmo com pouco. A gente faz o planejamento, a gente reestrutura suas contas, você vai ver que tem dinheiro sobrando. Só que muita gente gasta sem ver, sem anotar, sem planejar. E por isso acaba não sobrando. Mas deixa eu continuar aqui, senão não paro de falar. Eu acho que assim, às vezes não é nem que tem dinheiro sobrando, é que às vezes a gente ainda não conseguiu olhar que a gente está gastando no lugar errado. A gente pode investir de uma forma melhor. Sim. Perfeito. Agora vamos falar de alavancagem? Vamos. Vamos falar de alavancagem, que tá muito na moda, né? A galera fala assim, mas você sabe, né? Eu já não tive muitas boas experiências com consórcio. Mas com vocês foi diferente. E entre a situação do consultor financeiro, decente, gente. Porque eu, antes de trabalhar com isso, eu já caí em furada. A Lizzy sabe. Mas é uma ferramenta boa que ela vai explicar como que funciona. Consórcio foi algo que eu consegui descobrir estudando muito, entendendo cada ponto do produto, que eu acho que é o que hoje poucas pessoas têm conhecimento. Ele é uma ferramenta para alavancagem que nos traz muitas possibilidades usando os juros compostos, né? O tempo que a gente está investindo,
mas ele também nos ajuda a diversificar os nossos investimentos. Então, eu já fiz um investimento inicial em dólar, eu já tenho uma blindagem, que é o seguro de vida, que eu acho que é o primeiro ponto que precisa ter, e agora está na hora de fazer um investimento onde eu vou conseguir alavancar o meu patrimônio. E eu gosto muito de usar o consórcio pensando no menos dinheiro que eu colocar dentro desse produto, melhor vai ser. Então, eu começo comprando uma carta de consórcio baixinha. Vamos pensar, então, uma carta de R$ 200.000. R$ 200.000 me traria uma parcela de R$ 750 por mês. Dá para pagar? Dá, eu estou pagando 750 mais ou menos em reais do dólar, estou pagando mais 750 do consórcio, eu posso investir isso por mês. Considero que, sendo atendida por um consultor, ele vai fazer um bom estudo de um grupo que eu consiga sair num lance fixo, sem precisar colocar dinheiro, ou num sorteio, num prazo de 5 anos. A intenção é que daqui a 5 anos eu compre o meu primeiro imóvel. Esse imóvel não é para eu morar, esse imóvel é para eu alugar. E aí, o inquilino vai entrar nesse imóvel e o valor que ele vai pagar equivale à minha prestação. Então, todos os meses, o valor do aluguel vai ser pago e paga exatamente a minha prestação e sobra um pouquinho. E esse um pouquinho eu coloco dentro de algum investimento para ele render, porque dinheiro não tem que ficar parado e o meu inquilino continua pagando. A partir do momento que eu já aluguei o meu primeiro imóvel, eu vou para o meu segundo imóvel. E no meu segundo imóvel eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pagar por mais 5 anos e daqui a 5 anos eu vou alugar esse imóvel, a não ser que eu seja uma pessoa que tem sorte, então eu posso acelerar um pouco mais esse processo. Mas daqui a 5 anos a intenção é que eu tenha o meu segundo imóvel alienado e mais uma vez eu tenho um inquilino que está pagando por essa parcela. Mas a primeira casa, ela foi sobrando um dinheiro, um pouquinho por mês, e ele foi rendendo. 5 anos depois, aquela primeira casa, o meu primeiro imóvel, vai comprar sozinho o meu terceiro imóvel, porque eu vou usar esse dinheiro para comprar mais uma carta de consórcio, eu vou dar sim um lance, eu vou contemplar de forma mais rápida para ter esse outro imóvel. É o que a gente chama de dinheiro fazer dinheiro. E dessa vez, quem está pagando, quem está alavancando o meu patrimônio é o meu inquilino. Então, ele, quanto mais tempo ele ficar na minha casa, mais dinheiro ele vai me render. Eu tenho uma vantagem muito grande, porque eu quero ter muitos inquilinos e a única coisa que eu preciso fazer é administrar muito bem os investimentos do dinheiro dessas minhas casas. E, mais uma vez, eu preciso de um consultor financeiro para fazer esse controle. Quando a gente começa a alavancar o nosso patrimônio, é como se nós virássemos uma empresa. Eu preciso de funcionários organizando toda essa parte financeira, entendendo qual o melhor lugar para alocar, porque eu preciso ter um seguro de vida, eu preciso ter uma reserva emergencial. Se a gente olhar no cenário, todos os meses, alguma coisa na nossa vida acontece. Alguma coisa que a gente não estava programado acontece. Então, a gente já tem que ter um percentual que a gente vai chamar de emergências que vão acontecer. Só que pode vir uma emergência um pouco maior. E aí, é ideal a gente ter de 3 a 6 meses das nossas despesas guardado. Se acontecer alguma coisa, é lá que eu vou usar. Eu não quero usar a minha alavancagem patrimonial, atrapalhar um processo que vai de vento em popa, porque eu tenho um consultor acompanhando, né? E esse seria o cenário da alavancagem que eu mais gosto, tá? A parte do consórcio, usando ela em imóveis. Daqui a 15 anos eles estão todos quitados. Daqui a 15 anos nós ainda somos jovens, ainda temos como trabalhar mais um pouco, mas eu já tenho uma renda garantida para a terceira idade. Completamente diferente da gente pensar no INSS, que toda hora muda a regra, cada vez reduz
mais. Calma, não fica triste, Dani. Eu já vi a sua cara de decepção. Não compara com o INSS. E INSS é triste, porque muita gente contribui além do necessário para o INSS, achando que o governo vai administrar o seu dinheiro melhor do que você. Sendo que o INSS, eu não sei se você sabe, mas o dinheiro que a gente é obrigado a contribuir hoje, não é porque o governo é bonzinho e fala assim, me dá aqui o seu dinheiro que eu vou guardar para você. Não, ele pega esse dinheiro e paga os aposentados de hoje. Só que está nascendo menos gente. Sim. Quem que vai pagar a minha aposentadoria? Por isso que a regra vai subindo a idade. Não é só a expectativa de vida que aumenta. Então, eu falo, quando eu for me aposentar, a régua já está em 80 anos. Eu vou depender de INSS para ganhar um salário mínimo. Eu não vivo com salário mínimo hoje. Qual a probabilidade de eu viver com salário mínimo na velhice? Por É isso impossível. que eu bato na tecla. Gente, venha conversar. Vamos montar a sua aposentadoria. Eu faço exatamente isso. Eu monto o processo. Eu falo, primeiro é o seguro de vida. Aí a gente coloca um plano de saúde. Vamos montar a reserva financeira. Porque as pessoas ficam desesperadas em montar a reserva financeira, só que nesse processo de montar a reserva financeira acontece a emergência, uma cirurgia, uma invalidez, uma doença grave, e a reserva financeira não é suficiente. Quando o capital segurado, ele já é muito bom. Às vezes a reserva financeira é menor do que o capital segurado que ela tem, que a gente colocou no planejamento dela. E aí, pensando em aumento de patrimônio, a gente faz um consórcio, a gente faz investimentos, a gente investe em dólar. E eu gosto de investir para aposentadoria tanto em dólar, por conta de tudo isso que você explicou, e também na bolsa, por conta dos dividendos. A gente pega os dividendos e reaplica. Hoje mesmo caíram alguns dividendos, eu fui lá e já reapliquei. Porque não é para gastar o rendimento, gente, é para reinvestir. E assim você vai ter juros sobre juros e a bola de neve vai ficando cada vez maior. E aí dentro da aposentadoria, eu também uso mais um ponto para diversificar, que é o consórcio numa modalidade completamente diferente. Conta. Imagina você ter um consórcio que você paga bem pouquinho. Você pode pegar um consórcio de 100 mil reais e pegar o prazo mais longo que tiver, se tiver 20 anos, tá perfeito. Aí sempre o ideal é buscar uma administradora que já seja conhecida, grande, né? Porque é uma empresa que eu vou precisar usar o valor só daqui a 20 anos. E aí, em 20 anos, muita coisa aconteceu. Fui contemplada lá em torno de 5 anos, nunca mexi no valor, e a administradora pegou os 100 mil reais que eu tinha de crédito, colocou dentro de um investimento, e eu que tinha pago menos de 60 mil, estava recebendo todos os meses sobre aqueles 100 mil. E eu recebi por isso durante 20 anos. E aí, quando eu for retirar esse valor, o tal dos juros sobre juros, que mais uma vez é a gente colocar o nosso dinheiro para fazer dinheiro, ele vai chegar lá na frente com um potencial gigantesco. E aí, provavelmente, a gente vai alcançar uma renda acima de 6, 7 mil reais. Tá vendo aí, galera? Diversificação. Eu falo para vocês que diversificação é maravilhoso. É proteção, é diluição de risco, é aumento de capital. Tem que fazer, né? E se você fizer com um profissional que esteja empenhado em te trazer resultado, é melhor ainda. Eu sempre falo, um dos motivos pelos quais eu trabalho com o que eu trabalho hoje, fazendo planejamento financeiro, ajudando as pessoas a aumentarem e protegerem seu patrimônio, é porque eu já sofri na pele com um assessor ruim, com um gerente ruim, com um consultor ruim, que estava preocupado só com ele. Hoje, eu quero que os meus clientes se sintam segurança, não só pelo seguro de vida, mas pelo que eu estou oferecendo, né? E é uma realização, porque é mais uma pessoa que eu tirei do, do risco, de outro risco, né? Que é risco para todo lado, misericórdia. Deixa eu só dar. Se você quiser continuar ali, eu só vou olhar aqui o chat que tem um pessoal comentando, eu não sei se tem pergunta. Ó.
O Alexandre falou, INSS, isso nunca será seu. Eu falo isso, Ale. Depois que eu aprendi com você, eu repito isso o tempo todo. Exatamente. A gente não pode colocar qualquer. A gente tem muito cliente que acredita, né? Então, eles falam, não, isso eu tenho certeza que eu vou receber. E eu falo, a gente não pode colocar isso dentro de uma projeção financeira, porque a gente não tem regras rígidas no Brasil para te garantir que você vai receber isso. E todo mundo sabe que essa é uma instituição falida. Não tem como garantir, a gente ainda está jovem, daqui 30 anos, será que ainda vai existir? Será que vai ter renda para nos pagar? E outra coisa, hoje a maior parte das pessoas tem a sua própria empresa e faz uma escolha se quer ser contribuinte ou não. Para que eu vou contribuir com algo que eu não tenho certeza que eu vou receber, sendo que eu posso contribuir com algo que eu tenho certeza que eu vou receber, que eu tenho certeza da rentabilidade e de todos os juros que isso está trabalhando a meu favor. Exatamente, é isso mesmo. O Corec ainda fala assim, a regra do jogo muda durante o jogo. Eu falo, gente, é muito isso. Dentro do INSS, a regra do jogo muda dentro do jogo. É exatamente isso que você está falando. Mas até a previdência privada, ela era uma solução muito boa, não de rendimento, porque não rende tão bem, mas deixou de. Parece que agora ela vai entrar para inventário. Então, muita gente não sabe que quando a pessoa morre, existe um imposto que ela tem que pagar. Não ela, né? Os herdeiros, o ITCMD. E com isso, muitas vezes a pessoa precisa vender alguma coisa para pagar o imposto. O seguro, inclusive, é uma solução para que ela não precise desembolsar nada, se descapitalizar, para receber, nesse momento de dor, alguma coisa. Mas aí a Previdência deixou de ser, para mim, uma solução financeira boa em questão de sucessão patrimonial, por exemplo. Porque você Eu vai pagar imposto. acredito que a sucessão patrimonial ela está muito mais ligada ao seguro de vida, porque Muito você melhor. recebe ele de forma rápida, consegue pagar toda a parte do inventário e também a parte de diversificação, porque você sabia que você pode ter um investimento fora e caso aconteça com você, automaticamente já fica em nome dos seus beneficiários? Eu sabia, né? O pessoal, eu não sei. Mas é bom Porque eu saber, né? ofereço isso pro pessoal. Eu falo, gente. E é um dinheiro que a legislação brasileira não pega. Então, mesmo que dê muito ruim aqui, não tem como trazer de volta. É seu, é segurança, é um país seguro, numa moeda forte. É tudo de bom. Eu adoro o que eu faço. Com A certeza. Bia, a Bia disse assim, inspiração. A Dani comentou, mulheres inteligentes. Linda. Lindas, né? Que mais? Estão pedindo emprego, emprego assim, entre aspas, estão perguntando como que fazem para trabalhar com você, para entrar pro seu time. Esse é um mercado que ele cresce bastante, né? Vamos dizer que as vagas para consultor financeiro elas nunca acabam. E hoje muita gente, quando vai buscar um negócio próprio, querer empreender, o primeiro ponto é comprar alguma franquia. Não precisa, não precisa. Você encontra pessoas que têm muito conhecimento e que estão prontas para te ensinar tudo o que elas aprenderam na carreira e de uma maneira que você consegue atender o seu cliente com a necessidade dele, dentro da possibilidade, consegue ganhar muito bem também. A gente tem uma boa remuneração, reconhecimento dentro de todas as seguradoras. O cliente acha, né? Ah, eu vou pedir para fazer uma projeção financeira, um atendimento com um consultor, é muito caro. Quem paga a gente hoje são as seguradoras e elas nos trazem tantas possibilidades. A gente alcança as metas, ganha viagens, ganha muitos prêmios, troféus, e tudo isso protegendo o nosso cliente e de uma forma leve. Eu adoro, né, atender um cliente. A gente conhece empresas diferentes todos os dias, possibilidade que a gente só tem dentro do nosso trabalho, porque o cliente abre tudo para a gente.
o sonho dele. Eu falo bastante. Quem já perguntou para você qual é o seu verdadeiro sonho? Poucas pessoas perguntam isso. Você vai num gerente de banco e a preocupação dele é quanto você vai investir, quanto você vai pegar de empréstimo, quanto que ele vai bater a meta. A gente não trabalha com meta. A nossa meta é entregar 100% do que o cliente precisa. A nossa satisfação é ver a realização de uma família que não vai mudar o padrão de vida quando perde o pilar financeiro. Uma família que queria crescer o patrimônio dela e achou que não conseguiria, e com a ajuda de um consultor financeiro evoluiu. Eu costumo falar bastante, né? Eu transformo qualquer pessoa num milionário, desde que essa pessoa tenha a disciplina de me ouvir e seguir. Eu vou adotar isso aí. Então, se você acha que é importante o nosso trabalho, pode vir trabalhar com a gente. Chama lá Lizzie Prime Financial. Temos mais perguntas. Vamos lá. Ah, nossa, não consigo ler. Mas assim, ó, verdade, temos que ter confiança e você passa isso. Obrigada. A Bia mandou assim: como funciona o rendimento pelo consórcio? Depois que a gente tem uma carta contemplada, esse valor ele fica investido num fundo. E você não tem só o valor que você investiu. Eu posso ter uma carta contemplada, uma carta que eu comprei. Uma única parcela eu fui contemplada, eu paguei R$ 1.000, só que o meu crédito era de 300 mil. Então, eu vou ter em torno de 80% do CDI de rentabilidade mensal. Agora, imagina essa rentabilidade sobre o crédito total e eu só coloquei R$ 1.000. Eu continuo pagando mensalmente mais R$ 1.000. Só que a minha rentabilidade ela já está em 300. Daqui a um mês, ela vai estar quase 303 mil. E aí ela começa a subir, subir. Quanto que eu vou ter daqui a 15, 20 anos? Isso só a calculadora vai poder mostrar para a gente, né? Mas o dinheiro sempre trabalhando a favor da gente. Ao invés da gente trabalhar durante tantas horas por dinheiro, a gente coloca o dinheiro para trabalhar essas horas pela gente. E a intenção é não resgatar a disciplina, né? Porque o cliente começa a ver que o dinheiro está interessante e muitas vezes ele quer cancelar o produto e pegar o dinheiro de volta. Mas essa não é a intenção. Se a gente fez isso pensando numa aposentadoria, espera os 15 ou 20 anos que falta para finalizar essa carta, que você vai ter uma aposentadoria garantida e o investimento que você fez foi muito baixo. É isso. Renda passiva, gente. Ahn, mandaram aqui: como faço para entrar? Aí a pessoa chama no Instagram, no seu Instagram, tem um telefone para entrar em contato. Tem, pode chamar pelo Instagram, pode entrar pelo site liseprime.com.br, tem o telefone. A gente está sempre em busca de pessoas que realmente querem aprender e que querem ter uma carreira de sucesso. E fazer a diferença na vida dos clientes. Com certeza, esse é um ponto bem importante. Mais uma perguntinha aqui, ó. Qual a melhor estratégia para uma velhice promissora? Tenho 27 anos hoje. É que chofem. É idade boa, né? É, eu acho que diversificar a parte da aposentadoria vai te ajudar bastante. Cuidar primeiro de uma blindagem, fazendo um seguro de vida, fazer uma reserva para despesa emergencial. E tudo isso não demora, tá? Vou fazer uma reserva para despesa emergencial. Pode ser que eu consiga juntar a minha reserva num prazo de 8, 9 meses e eu já tenho ela pronta. E aí eu já estou pronta para o próximo passo. O meu próximo passo pode ser diversificar os meus investimentos, começando com uma moeda forte. Então, eu sempre coloco para uma pessoa jovem assim, começa com o mínimo, começa experimentando o produto. Vai sair do seu cartão de olhar, e aí, com o tempo, você pode ir aumentando, porque você mesmo vai ter uma realização. Todos os meses, quando você vai acompanhando, você acompanha qual o valor que está o seu dólar, você consegue acompanhar também quanto que você tem de rentabilidade constantemente.
E aí muita coisa acontece, né? Ai, cai um pouco da rentabilidade no Brasil. Mas e o nosso dólar, como que ele tá? O nosso dólar está estável. Ai, caiu um pouco do investimento. Foi muito pouco. Quando sobe, gente, sempre sobe um pouco mais. Depois de ter a parte do dólar, eu acredito que também seja interessante começar a parte de alavancagem com consórcio. E aí vai te garantir ter patrimônio, vai te garantir ter uma reserva para a terceira idade e também vai te garantir, se acontecer qualquer coisa dentro desse país, você tem um outro lugar para você recomeçar, porque você está blindada com uma moeda forte, com um valor já generoso para iniciar. E a gente não pensa só no dólar parado, né? Ah, eu só vou pensar no dólar para minha terceira idade. Não. Nesse caminho, fazendo essa quantidade de alavancagem patrimonial, provavelmente você vai virar um empresário. Se você vira um empresário e acontece alguma coisa dentro das suas empresas no Brasil, eu falo pelas leis do Brasil, que você não tem hoje nenhuma segurança. Se isso acontecer, eu tive um processo trabalhista, eu tive uma separação, todo o seu dinheiro em dólar vai te dar possibilidade de recomeçar a sua carreira, porque o Brasil não vai tirar esse dinheiro. A única forma do Brasil chegar nesse dinheiro e tomar é se você tiver algum processo criminal. E isso provavelmente não vai acontecer. Que aí a gente nem tá trocando ideia com você, né, colega? Me ajuda a te ajudar também. Com certeza. Ô, Lizzy, e o dólar eu gosto tanto que mesmo que ele ficasse parado, ele ainda tá ganhando do real. Tá, Mas e não é pouco, é a gente bastante. ganha em dólar duas vezes. Uma, se a gente converter, e a outra com rendimento, que até em dólar a gente diversifica, Com né? certeza. E A você gente também estava falando. pode começar a comprar imóveis em dólar, né? Já que o seu dinheirinho está lá parado, por que não também comprar uma casa lá fora, também alugar essa casa e fazer mais um patrimônio lá fora, diversificando? A gente estava falando, né, que o pessoal acredita no INSS e tal, mas tem gente que ainda acredita na poupança. A poupança, ela só é interessante com a Selic até 8,5% mais ou menos ao ano. A gente está 14,25% ao ano. A poupança deixou de ser uma coisa interessante há muito tempo. E encontramos pessoas resistentes a tirar o dinheiro da poupança, porque foi um marketing tão bem feito, só que hoje temos muitas opções. E quem se informa sai na frente, não é isso? Exatamente. A gente está quase encerrando a live, mas para eu saber que você chegou até aqui, né? Eu vou pôr esse vídeo no YouTube também. Comenta seguro, tá bom? Lizzy, fala pra gente o que é a estrela de 5 pontas. Eu fiquei curiosa. A primeira ponta é a blindagem, que é a mais importante, né? Então ela está no topo de tudo. E aí nós temos dois braços que são as laterais. A gente precisa trabalhar com uma parte em alavancagem, a gente precisa trabalhar com a aposentadoria. E o que impulsiona isso? Investimentos, que é o que a gente vai fazer no nosso dia a dia, investir e ter disciplina. Perfeito. Disciplina. Devia ter usado essa palavra em vez de seguro, mas tudo bem. A Ju perguntou assim: se eu invisto em dólar, preciso pagar imposto de renda no Brasil? Depende. Precisa. Se você um dia quiser trazer esse dinheiro de volta, você vai pagar. Então, você vai pagar sobre a rentabilidade, como é a regra do Brasil. Mas eu tenho investimento em dólar e muitas vezes eu uso quando eu viajo. Então, eu tiro uma parte desse valor e uso lá fora. Aí eu não preciso pagar esse valor porque ele não vai voltar para o país. Ele só tem pagamento se ele voltar para o país. E não tem problema nenhum se você tiver que pagar esse imposto lá na frente, depois de render tanto em dólar, de trazer tanta segurança. Sim, faz parte do jogo, né? Mas a gente pagaria aqui também, só que lá a gente tem mais segurança. Agora imagina não ter que pagar esse imposto e ainda comprar uma casa lá fora. Pois é. A
Kika perguntou assim: seguro de vida eu pago inventário? Não, cara. Não é mágico? Não é maravilhoso? É mágico. Ou imposto de renda? Ou o que você indica, Lisiane? Não é isso, é justamente a segurança, né? A agilidade. Porque um processo de inventário, gente, pode durar muitos, muitos, muitos anos. Muitos anos, muitos. E o seguro não. Ah, e sabe o que eu gosto também do seguro? Que, diferentemente do da regra de bens, porque hoje você é obrigado a deixar os seus bens seguindo uma regra, uma divisão. Então, eu tenho um filho lá que não faz nada da vida, eu quero deserdar. Não pode. Tem leis para deserdar um filho. Já o seguro de vida, você escolhe quem é o seu beneficiário. Então, se você quiser deixar 100% para uma pessoa, você pode, e essa pessoa não tem o que questionar. Ela vai receber e é isso, É verdade, é uma escolha sua. entendeu? Então, seguro de vida te ajuda até nisso, até escolher como você quer destinar o seu dinheiro. Olha, que maravilhoso. Alguém tem mais alguma pergunta? Lizzie quer deixar seus contatos? Segue a @Lise Prime, vai conhecendo um pouquinho mais o nosso trabalho no dia a dia. A gente tem os pilares que são muito importantes para a gente, sempre pensando na parte da blindagem, alavancagem, terceiridade também, e investir sempre. Um pouquinho por mês e a gente com certeza vai ter um resultado gigantesco, né? Obrigada, obrigada, Dani, Eu pela que agradeço. oportunidade. Eu gosto muito de estar com você sabe disso. Sim, muito obrigada. Para quem não está entendendo nada, muita gente fala assim: nossa, mas você está levando uma pessoa que faz a mesma coisa que você para falar no seu Instagram? Gente, porque a gente tem que se ajudar. A Lisa tem uma história incrível, é uma mulher admirável, então eu não podia não chamá-la para esses últimos dias do mês da mulher para falar do que a gente faz, né? E o que a gente faz com muito amor e gerando valor na vida das pessoas. Não tem competição, né? É um ambiente muito agradável. Eu saí de um lugar que era muito tenso e eu falei para Lisane, gente, aqui é tão leve. Então, muito grata, Lise, pela oportunidade, viu? Obrigada a você. Perará. Calma aí, Brasil. Calma aí que tem gente comentando. Calma aí. Calma aí que a gente encerra. O Alexandre falou assim: parabéns, live sensacional. Podem programar a próxima. Ah, olha, Sim, senhor. Kika, qual é o melhor valor para começar um investimento? O valor que você tem. acho Dá que para você começar. precisa de um consultor financeiro que você vai É, saber exatamente qual o valor certo para você. Cada um tem um valor. não tem o investimento ideal, né? É o investimento certo para o seu momento, para a sua renda, para o seu objetivo. Exato. Para começar a investir com R$ 10, você consegue na bolsa. Mas e aí? Você vai fazer o que com isso? É esse o nosso papel. Destinar cada dinheiro para um objetivo, para uma rentabilidade, entendeu? Para um Sim. prazo, para um risco alto, médio, baixo. É isso que a gente faz. Chama nós. Nham, 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 nham. É isso. Agora, várias palminhas. Muito obrigada novamente. Uma boa noite, pessoal. Podem contar Ah, com a gente. obrigada, Dani. Boa noite para todo mundo. Beijo. Até a próxima.